E pronto. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de extensão. Que Inferno, toda semana um canto. Já passamos do canto 30, estamos nos aproximando do final deste módulo, né, do Inferno. No ano que vem nós vamos ter o Purgatório. E chegamos então hoje ao canto 31, que tem algo de especial nesse canto 31. Nós não estamos, na verdade, tecnicamente, a rigor, nós não estamos em nenhum dos círculos. Nós estamos aqui num espaço intermediário entre o 8º e o 9º círculos. Nós estamos saindo do 8º círculo, as famosas Malebolge, e estamos para passar pelo Poço dos Gigantes, cujo fundo constitui o último círculo do inferno. Então aqui estamos no Poço dos Gigantes, exatamente entre o 8º e o 9º círculos. Como vocês podem ver aqui, na interpretação artística, estética do Gustave Doré, né, nós temos os gigantes ali com expressões bastante atormentadas, perturbadas, né, inclusive uma interpretação bastante dramática do Gustave Doré. Bem, quem são esses gigantes? Em geral, são aqueles que se opuseram aos deuses ou que desafiaram ou combateram os deuses de alguma maneira. E eles são descritos por Dante aqui como seres bastante incoerentes. Incoerentes no sentido de falta de harmonia entre corpo e mente. Porque esses gigantes são, na visão de Dante, o produto de um processo natural de desenvolvimento que levou justamente a um desenvolvimento físico exagerado que não foi acompanhado pelo desenvolvimento intelectual. Então, há uma prevalência da força bruta sobre a inteligência, há uma prevalência da corporeidade e até mesmo quase, podemos dizer, da animalidade do ser sobre a humanidade que estes seres gigantes deveriam ter quando em vida. Porque, para Dante, a racionalidade é quase sinônimo de humanidade. Como esses gigantes são pouco racionais, né, eles são descritos aqui por Dante, na verdade, como bastante opacos. Né? Eles são, paradoxalmente, quase insignificantes, apesar destas medidas, desta potência enorme, eles são quase insignificantes, justamente porque, à medida em que o físico se desenvolveu demais, parece que a inteligência se restringiu para manter um certo equilíbrio por oposição. Bem, de onde Dante tira a ideia desses gigantes? As suas principais fontes são as fontes religiosas e mitológicas. Então, nós temos a Bíblia, né, que no capítulo 6, versículo 4 do Gênesis, a primeira frase é essa, né? Havia naqueles dias gigantes na terra. Bem, eu coloquei ali entre parênteses, né, que essa tradução, né, de gigantes é contestada por alguns, dizendo que esses gigantes, na verdade, o uso desta palavra seria um uso figurado, que, portanto, não seriam realmente gigantes em dimensões, mas seriam guerreiros muito fortes, muito poderosos, muito capazes. Mas a tradução mais aceita em muitas, ou na maioria das línguas e na maioria das traduções, é justamente essa. Havia naqueles dias gigantes na terra. Então, fonte de Dante, a Bíblia. O livro de Enoque, que até o concílio de Nicéia poderia ter sido parte da Bíblia, né? Mas enfim, Enoque, que é citado também no Gênesis, né,
Gênesis diz que Enoque andou com Deus. O livro de Enoque, que para Dante e os seus contemporâneos, assim como vários outros livros de profetas, tinham uma importância tão grande quanto os livros oficialmente parte da Bíblia, que faziam parte da Bíblia, né? Então, o livro de Enoque diz que os anjos se encantaram com as mulheres humanas, casaram-se com elas e tiveram filhos, né? Geraram gigantes, os chamados Néfilins. Além disso, naturalmente, uma fonte extremamente importante, talvez a mais forte, mais evidente para Dante, é a fonte mitológica, né? Da mitologia grega e latina, e especialmente os mitos ligados à gigantomaquia e aos ciclopes. Bem, quem são esses gigantes? Alguns deles, nós temos aqui três fontes diferentes, né? Nembrot, cuja tradução do nome é um pouquinho complicada, né? Ou digamos assim, é uma multiplicidade de possibilidades. Você tem Nimrod, Nimrod, com D no final, Nemrod, Nimrod, enfim, muitas possibilidades. Eu escolhi uma delas. Nemrod, que foi o legendário primeiro rei da Babilônia e, segundo a lenda, né, considerado idealizador da Torre de Babel. Depois nós temos Fialte, ou Efialte, um dos inúmeros filhos de Netuno, que durante a batalha, a gigantomaquia, para poder chegar até os deuses, ele com seu irmão Otto empilharam duas montanhas sobre o Monte Olimpo, né? O Monte Ossa e o Monte Pélio, eles empilharam sobre o Monte Olimpo para poder chegar até os deuses. E depois nós temos Anteu, que naturalmente também é um gigante da mitologia grega, mas esse nasceu após a batalha, a gigantomaquia, né, após a batalha de Flegra. Também era filho de Netuno e de Gaia ou Gaia, a Terra. E este é um dos gigantes mortos por Hércules, né? Hércules matou vários desses gigantes. E é justamente aqui a alma deste último gigante, Anteu, que levará Dante e Virgílio até o fundo do poço, né? E o fundo do poço é o lago congelado chamado Cocyto, que constitui, como eu já disse, né, o último círculo do inferno. Outra questão debatida pelos dantistas é por que Dante colocou estes gigantes aqui? E é uma questão que não tem uma resposta certa, exata, existem possibilidades. A mais aceita dessas possibilidades é que Dante os colocou aqui como uma espécie de preparação para os personagens Dante e Virgílio, especialmente para o personagem Dante, numa preparação para o encontro que vai acontecer logo mais com o gigantesco Lúcifer. Então, é uma espécie de introdução àquela figura terrível que é Lúcifer, que também é representado por Dante como um gigante. Então, este é talvez o principal motivo pelo qual Dante colocou estes gigantes aqui. Todos estes, os gigantes da Bíblia, os gigantes da mitologia grega, da romana, o próprio Lúcifer, todos esses foram rebeldes, né, se revoltaram, se rebelaram a Deus ou aos deuses e tentaram se igualar e ocupar o lugar de Deus ou dos deuses. Então, eles se assemelham de alguma maneira, com a diferença de que estes gigantes aqui, embora, como eu já disse, eles tenham uma inteligência bastante reduzida, Anteu, pelo menos, parece que ainda tem uma certa inteligência, porque ele pode ser o interlocutor de Virgílio, ao passo que depois Lúcifer vai ser completamente ignorante no sentido pleno da palavra. Quando nós chegarmos lá, nós vamos ver por que essa ignorância absoluta de Lúcifer.
Bem, a gigantomaquia, que eu já falei 2 ou 3 vezes. Para quem não lembra ou não sabe, a gigantomaquia é a guerra dos gigantes contra os deuses do Olimpo. É tema de inúmeros escritores gregos e depois latinos, que é uma tradição, digamos assim, um tema bastante comentado, bastante explorado pelos escritores da Grécia Antiga e de Roma. Então, é a guerra dos 24 gigantes contra os deuses do Olimpo. E é uma tentativa de vingança dos gigantes, que são híbridos, parte deuses, parte humanos, então eles são semideuses, né? Eles são... então, é uma tentativa de vingança dos gigantes pela derrota anterior dos titãs contra os deuses do Olimpo, né? Os titãs eram deuses, os gigantes são híbridos. Então houve primeiro a titanomaquia, a guerra dos titãs contra os deuses. Os titãs foram derrotados e foram lançados ao Tártaro, que é o inferno, né, da mitologia grega. E depois os gigantes tentam se vingar dos deuses que venceram os titãs. E os deuses, desta vez, só conseguem vencer os gigantes porque eles têm a participação absolutamente essencial de um semideus, filho de um deus com uma humana, né? Filho de Zeus com Alcmena, que é Hércules. É Hércules quem dá fim à maior parte desses gigantes revoltados contra os deuses. A palavra gigantomaquia vem do grego, naturalmente, né, do giga ou giga, depende da língua, né? Giga ou giga, que quer dizer justamente gigante, né? Giga, gigantos, e maquia é a guerra, então a guerra dos gigantes. Né? Pelo menos com esse prefixo giga, nós estamos muito acostumados, né, devido à informática. Né? O giga, em grego, quer dizer gigante. Bem, alguns elementos dessa história aparecem já muito antigamente, muitos séculos atrás, quase 3 milênios atrás, porque as primeiras menções aos gigantes mitológicos são feitos por Hesíodo, na Teogonia. Hesíodo é um poeta do século VIII, VII antes de Cristo, contemporâneo de Homero, e ele já menciona lá os gigantes. Naturalmente, Hesíodo comenta lá a genealogia dos deuses, né? Então, naturalmente, devia comentar os gigantes. Mas ele não faz menção explícita a nenhuma batalha entre deuses e gigantes. É só no século VI, antes de Cristo ainda, né? Então 2 séculos depois um século e meio, 2 depois de Hesíodo, que começam a circular os poemas com o tema da batalha entre gigantes e deuses. Píndaro, por exemplo, é um dos que trata disso, dá uma descrição bastante detalhada da guerra no seu texto. A Nemeia, por exemplo, né, do Píndaro, trata da batalha dos deuses contra os gigantes. E a versão mais completa que nós temos é a versão do Apolodoro, no seu livro chamado Biblioteca. Né? O texto do Apolodoro, na verdade, ele é chamado mais propriamente de Pseudo-Apolodoro, porque este texto chamado Biblioteca era atribuído a Apolodoro de Atenas, que é um escritor, um intelectual, enfim, do poeta do 2º século antes de Cristo. Mas acontece que há uma menção no texto da Biblioteca a um outro escritor do 1º século depois de Cristo. Então, naturalmente, não poderia ser um escritor de 2 séculos antes de Cristo, né, o Apolodoro. E aí, como não se sabe quem é o autor deste texto chamado Biblioteca, que é talvez a versão... para quem gosta de mitologia, é o texto absolutamente essencial, porque é um grande compêndio da mitologia grega antiga. Então, a Biblioteca do
Pseudo-Apolodoro. Conta sobre a genealogia dos deuses e os principais mitos. E entre os latinos nós temos também muitas menções à gigantomaquia. Ovídio faz uma menção já no primeiro livro das Metamorfoses, bem no começo. Cláudio Claudiano, que na verdade é um grego que nasceu na cidade de Alexandria, no Egito, quando o Egito fazia parte da Grécia, né? Então, Cláudio Claudiano nasceu em Alexandria, e depois foi para Roma, e ele escreveu, então, a Gigantomaquia em grego, uma versão, e depois, quando foi para Roma, escreveu em latim. Mas de ambas as versões restam somente poucos fragmentos. Pode-se entender de que se tratava, mas restam poucos fragmentos. Do texto em latim, se eu não me engano, 128 exâmetros, algo assim. Depois nós temos também menções à gigantomaquia em Virgílio, na Eneida, em Horácio, nas Odes, em Lucano, na Farsália. E só para dar um toque mais moderno aqui, né, nós temos no videogame God of War 3, né, God of War 3, começa justamente com o tema da gigantomaquia. Não tentando contar exatamente, mas com o tema da gigantomaquia. A Geia, ou Gaia, a Terra, né, escala o Monte Olimpo, acompanhada dos titãs e de Kratos. Né? Kratos, que ali simboliza, se eu não me engano, a violência. Né? Na verdade, Kratos, em grego, quer dizer o poder. Né? Poder ou forma, poder de governo, domínio, forma de governo, enfim. Kratos é a desinência de Kratos, né? Demos e Kratos formam democracia, né? O poder do povo. Então, aqui a gente tem, só para dar um exemplo moderno, né, de um videogame, né? God of War começa ali então com, porque tem vários personagens, né, da mitologia grega. Bem, e aqui eu sei que naturalmente não se pode ver muito claramente os detalhes, mas é só para, digamos assim, despertar o interesse, para estimular aqueles que se interessam pelo tema e pela arte em si. Nós temos aqui esta obra magnífica do pintor Giulio Romano, que foi aluno do grande Raffaello, é um pintor, né, o Giulio Romano, um pintor do século XVI, que afrescou uma sala do Palazzo del Tè, na cidade de Mantua, justamente com a gigantomaquia, cenas da gigantomaquia. Então aqui tem algumas dessas cenas, né, na foto maior ali, é a cúpula da Sala dos Gigantes, e fica aí a dica então para vocês fazerem um tour virtual e naturalmente, se possível, depois ver pessoalmente, conferir pessoalmente lá em Mantua, o Palazzo del Tè, a Sala dos Gigantes. Muito legal. E aqui uma outra representação, isso aqui é do segundo século antes de Cristo, é a fachada do altar de Pérgamo. Pérgamo é uma cidade na Turquia, hoje ela é chamada de Bérgama, e o friso da fachada do altar retratava justamente a gigantomaquia. Esta reconstrução que nós temos da fachada aqui na foto que está imediatamente abaixo da legenda, está esta é a fachada do templo que está reconstruída no Pergamon Museum de Berlim. E todos os outros blocos aqui também se encontram lá no Pergamon Museum de Berlim. E aqui a gente tem, então, várias cenas desta batalha dos deuses contra os gigantes. Se vocês fizerem um tour virtual por lá também, vocês têm todas as legendas para identificar. Alguns não se sabe exatamente porque tem muitos que estão deteriorados, faltando partes, então não é possível identificar todos os personagens, mas a grande maioria está identificada. Bem, depois desse tour pela questão dos gigantes, nós podemos passar
a leitura do canto, e depois da leitura nós vamos comentar, então, um pouco mais de detalhes. Hoje nós temos a leitura que ficou gravada. A professora Pauleta hoje, ela está viajando exatamente neste momento, deve estar no avião neste momento, então hoje ficou impossível dela fazer a leitura ao vivo. Por isso nós temos a versão gravada. Então, Vinícius, pode soltar a gravação da professora Pauleta lendo o canto, por favor. Vinícius, eu não estou ouvindo nada. Una medesima lingua pria mi morse, sì che mi tinse l'una e l'altra guancia, e poi la medicina mi riporse. Così, o Dio che solea far la lancia d'Achille... Tá saindo áudio agora? Sim. Sim? Sim. É que eu não sabia, eu não sei quando voltar. Porque Sim. Não, quando terminar pode voltar já, professor. Sem não, problema. mas é que se eu não escutar, eu não sei. Você não tá escutando o... Não, agora eu estou ouvindo você. Tá. Entendi. Eu escutei, quando você perguntou, tá ouvindo agora? Eu escutei ali por alguns segundos, escutei a Pauleta, daí quando você entrou, não estou escutando mais ela. Tá, não. Beleza, então quando ela terminar, pode começar a falar já, sem problema. Tá, então agora eu vou ouvi-la. Isso. Vou dar play aqui. Beleza, tá todo mundo ouvindo ali? Tá todo mundo no chat ok? Beleza, vou soltar aqui. E del suo padre esser cagione, prima di trista e poi di buona mancia. Noi demmo il dosso al misero vallone, su per la ripa che il cinge d'intorno, attraversando senza alcun sermone. Qui v'era men che notte e men che giorno, sì che il viso mandava innanzi poco, ma io sentì sonare un alto corno, tanto ch'avrebbe ogni tuon fatto fioco, che contra sé la sua via seguitando, dirizzò gli occhi miei tutti ad un loco. Dopo la dolorosa rotta, quando Carlo Magno perdé la santa gesta, non sonò sì terribilmente Orlando. Poco portai in là volta la testa, che mi parve veder molte alte torri. Ond'io, maestro, di, che terra è questa? Ed egli a me, però che tu trascorri per le tenebre troppo dalla lungi, avvien che poi nel immaginare abborri. Tu vedrai ben, se tu là ti congiungi, quanto il senso si inganna di lontano, però alquanto più te stesso pungi. Poi caramente mi prese per mano e disse, pria che noi siamo più avanti, a ciò che il fatto menti paia strano, sappi che non son torri, ma giganti, e son nel pozzo intorno dalla ripa, dall'umbilico in giù so tutti quanti. Come quando la nebbia si dissipa, lo sguardo a poco raffigura ciò che cela il vapor che l'aria stipa, così forando l'aura grossa e scura, più e più appressando per la sponda, fuggiemi errore e crescemi paura. Però che, come sulla cerchia tonda, Montereggion di torri si corona, così la proda che il pozzo circonda, torreggiavan di mezza la persona gli orribili giganti, cui minaccia Giove del cielo ancora quando tuona. E io scorgeva già d'alcun la faccia, le spalle, il petto e del ventre gran parte,
e per le coste giù ambo le braccia. Natura certo, quando lasciò l'arte di siffatti animali, assai fe bene per torre tali essecutori a Marte. E sella d'elefanti e di balene non si pente, chi guarda sottilmente più giusta e più discreta la ne tene, che dove l'argomento della mente s'aggiugne al malvoler e alla possa, nessun riparo vi può far la gente. La faccia sua mi parea lunga e grossa, come la pina di San Pietro a Roma, e a sua proporzione eran l'altre ossa, sì che la ripa, che era perizoma dal mezzo in giù, ne mostrava ben tanto di sopra che di giù n'era la chioma, tre frison s'averi endato malvanto, però chi ne vedeva 30 gran palmi dal loco in giù dov'omo affibbia il manto. Raffael, Mai, Amecche, Zabì, Almi, cominciò a gridar la fiera bocca, cui non si convenia più dolci salmi, e il duca mio per lui, anima sciocca, tienti col corno, e con quel ti disfoga quand'ira o altra passion ti tocca. Cercati al collo e troverai la soga che il tien legato, o anima confusa, e vedi lui che il gran petto ti doga. Poi disse a me, egli stessi s'accusa, questi è nembrotto, per lo cui malcoto pur un linguaggio nel mondo non s'usa. Lascianlo stare, e non parliamo a poto, che così è, a lui ciascun linguaggio, come il suo ad altrui, ch'a nullo è noto. Facemmo adunque più lungo viaggio, volti a sinistra, e al trar d'un balestro trovammo l'altro assai più fero e maggio. A cigner lui, qual che fosse il maestro, non so io dir, ma el tenea soccinto dinanzi l'altro e dietro il braccio destro d'una catena che il tenea avvinto dal collo in giù, sicché in sullo scoperto si ravvolgea infino al giro quinto. Questo superbo volle essere esperto di sua potenza contro il sommo Giove, disse il mio duca, ond'egli a cotal merto. Fialte a nome e fece le gran prove, quando i giganti fer paura a dei, le braccia che il menò giammai non move. E io a lui, s'esser puote, io vorrei che dello smisurato briareo esperienza avesser gli occhi miei. Onde rispose, tu vedrai Anteo, presso di qui che parla ed è disciolto, che ne porrà nel fondo d'ogni reo. Quel che tu vuoi veder, più là è molto, ed è legato e fatto come questo, salvo che più feroce par nel volto. Non fu tremoto già tanto rubesto che scotesse una torre così forte come fialte a scuotersi fu presto. Allor temett'io più che mai la morte e non v'era mestier più che la dotta, s'io non avessi viste le ritorte. Noi procedemmo più avanti all'otta e venimmo ad Anteo, che ben 5 alle, senza la testa, uscia fuor della grotta. O tu che nella fortunata valle che fece Scipion di gloria reda, quando Annibal coi suoi diede le spalle, recasti già 1000 leon per preda, e che se fossi stato all'alta guerra dei tuoi fratelli, ancor par che si creda che avrebber vinto i figli della terra. Mettine giù, e non t'imbegna schifo, dove cocito la freddurra serra. Non ci fare ira a Tizio né a Tifo, questi può dar di quel che qui si brama, però ti china e non torcerlo grifo. Ancor ti può nel mondo render fama, che il vive, e lunga vita ancor aspetta, se innanzi tempo grazie a sé non chiama. Così disse il maestro, e quelli in fretta le man distese e prese il duca mio, ond'Ercule sentì già grande stretta. Virgilio, quando prendersi sentio, disse a me, fatti qua, sì ch'io ti prenda. Poi fece sì qu'un fascio era elli e io. Qual pare riguardar la carisenda sotto il chinato, quando un nuvol vada sovressa sì, che ella incontro penda. Tal parve Anteo a me, che stava a bada di vederlo chinare, e fu talora chi avrei voluto ir per altra strada. Ma lievemente al fondo che divora, Lucifero con Giuda ci sposò, né sì chinato lì fece dimora, e come albero in nave si levò. Muito bem. Então, aqui tivemos a leitura da professora Pauleta. E aqui, para começar a comentar o canto, nós temos, então, duas imagens, né, já de autores bastante conhecidos nossos, né? Do lado esquerdo aqui nós temos uma imagem bastante interessante, bastante original, do William Blake, que tem essa característica de
figurar tanto Dante quanto Virgílio, quanto os outros personagens, com traços até certo ponto angelicais, né? Então aqui nós temos o gigante Anteu depositando Virgílio e Dante no fundo do poço, no Cocyto. E aqui nós temos a iluminura do Priamo della Quercia, né, do famoso manuscrito Yates Thompson, em que a gente tem Virgílio e Dante repetidos, né, no desenho aqui, primeiro diante de todos os, enfim, diante de 3 gigantes ali, e depois a representação de Anteu com Dante e Virgílio nos braços. Bem, vamos ao canto então. Como vocês devem lembrar, no canto passado, nós encerramos com a bronca de Virgílio em Dante, porque Dante estava absolutamente atento àquele bate-boca do mestre Adamo com Sinon o grego. E Virgílio, então, a um certo momento, se dá conta de que os dois estavam ali assistindo a esse espetáculo de baixíssimo nível e dá uma pequena bronca em Dante. Mas imediatamente ele diz que, tá, tudo bem, não foi tão sério assim, né? Então, é isso que Dante diz aqui, né? Que primeiro Virgílio o recriminou e logo depois atenuou essa reclamação e acalmou o seu discípulo, né? Então ele diz: uma mesma língua antes me mordeu, de modo que me pintou uma e outra bochecha, de vergonha, naturalmente, e depois a medicina me ofereceu. Assim eu ouvi que costumava fazer a lança de Aquiles e de seu pai, ser a razão antes de triste e depois de bom presente. Então aqui uma menção direta à mitologia, né? A lança que Peleu deixa em herança a seu filho, o filho de Peleu é Aquiles. E essa lança feria no primeiro golpe e curava a ferida no segundo. A fonte provável de Dante aqui para este motivo que ele utiliza aqui são as metamorfoses de Ovídio. Naturalmente é possível que Dante tenha lido isso em outros textos, porque as reelaborações e continuações dos mitos gregos e latinos eram algo bastante comum na Idade Média. Mas como Dante era um classicista, né, no sentido mais moderno da palavra, né, um cultor dos clássicos, muito provavelmente Dante busca suas referências em Virgílio, em Lucano, em Ovídio, em Horácio, né? Esses são os preferidos de Dante. Nós demos as costas ao mísero vale, subindo pela encosta que o cinge em torno, atravessando sem alguma conversa. Então este é um dos raros momentos, né, em que Dante e Virgílio vão adiante sem conversar, né? Muitas vezes Dante simplesmente relata que eles continuaram conversando, sem dizer o quê. Neste momento, né, um dos raros momentos em que eles estão em silêncio. Não é o único, mas é raro. E ali tem uma expressão bastante conhecida também de Dante, porque é algo bastante simples, mas que diz muito. Quando ele diz ali, era menos do que noite e menos do que dia. Quivi men che notte, men che giorno era. Então, aqui era menos do que noite e menos do que dia. Quer dizer, exatamente aquele momento em que ainda não é escuro como a noite, mas não é mais claro como o dia. Então, uma certa penumbra que às vezes dificulta bastante a visão. Então ele diz, ali era menos do que noite e menos do que dia, de modo que a visão ia adiante pouco. Mas os ouvidos estão sempre atentos, né? Então ele ouve, né, um corno, né, o som de uma trompa. Mas eu ouvi soar um alto corno, tanto que teria todo trovão feito fraco. Então, alto mesmo, né? Muito mais alto do que qualquer trovão. E contra seu percurso, seguindo, enderecei meus olhos a um lugar. Então, contra o percurso do deslocamento do som, né? O som vem de um lugar, a origem do som está aqui, Dante volta os olhos para a origem. Então, contra o movimento do som.
Depois da dolorosa derrota, quando Carlos Magno perdeu a Santa Gesta, não soou tão terrivelmente Orlando. Bem, então aqui Dante cita um dos temas preferidos dos romances de cavalaria, dos poemas de cavalaria, que eram verdadeiros best-sellers, por assim dizer, na época de Dante. Mas já desde o século XI, os poemas de cavalaria faziam um grande sucesso. E como eu já disse para vocês algumas vezes, os dois ciclos, arturiano e carolíngio, Rei Arthur e os Cavaleiros da Tábua Redonda, e Carlos Magno e os 12 pares de França, eram os temas principais que eram reelaborados, e cada um dos cavaleiros depois ganhava uma história para si mesmo, como o protagonista, e havia, enfim, inúmeras variações, né? Esses temas produziram muita literatura, muita poesia, muita prosa, a partir do século XI para frente, até o século XVI, tardio já. Então, o maior dos poemas de cavalaria é justamente do século XVI, Orlando Furioso. E aqui, então, Dante recupera essa imagem do Orlando, que na famosíssima Chanson de Roland, que dá origem a toda a série de continuações na Itália e em vários outros países. Qual é o tema da Chanson de Roland? É a batalha entre a retaguarda do exército de Carlos Magno, que no retorno do exército da Espanha para a França, ali no norte da Espanha, num local chamado Roncesvalles, um vale chamado Roncesvalles, é bem no norte da Espanha ali, pertinho da cidade de Pamplona, na província de Navarra. Então, ali houve efetivamente essa batalha, é uma batalha histórica. Não é exatamente como contado na Chanson de Roland, porque dizem os historiadores que essa batalha foi, na verdade, entre os bascos e o exército de Carlos Magno. Os bascos, revoltados e cansados de terem as suas fazendas saqueadas pelos soldados, se revoltaram e organizaram uma emboscada para a retaguarda do exército. E aí exterminaram, massacraram realmente a parte do exército de Carlos Magno, em que estava o seu sobrinho, Orlando, ou, em francês, Roland. Nós temos as versões, Orlando ou Rolando, tanto em italiano quanto em português, em espanhol também. Enfim, nós temos esse tema da batalha. É uma batalha que aconteceu mesmo, foi no dia 15 de agosto de 778. Carlos Magno não era ainda o imperador, ele era apenas o rei dos francos. Então, é isso que Dante relembra aqui. E aí nós temos aqui uma cromolitografia de Frederic Theodor Lix, que retrata Orlando, já moribundo, porque Orlando morre também, junto com todos os outros cavaleiros ali, morre, mas antes de morrer, ele toca o seu olifante, que é esse instrumento de sopro que está retratado ali também, com uma força tremenda. Esse som se expande por quilômetros e quilômetros, e aí o exército de Carlos Magno retorna para vingar esse massacre. Então aqui está a referência que Dante faz, a famosa Chanson de Roland. E Dante diz que ouviu então um corno tão alto que o fez lembrar, mais alto que qualquer trovão, que o fez lembrar dessa trompa de Orlando. Na verdade, era um olifante, esse instrumento. Pouco girei para lá a cabeça que me pareceu ver muitas altas torres, pelo que eu, mestre, diz, que terra é esta? Então, muito provavelmente, Dante aqui lembra do momento em que eles estão chegando pelo rio Estige
próximos da cidade de Dite, em que ele vê as muralhas da cidade com altas torres, né? Então, aqui provavelmente à distância e na penumbra, Dante imagina que seja uma nova cidade como a cidade de Dite. E aí ele diz: que terra é esta? E Virgílio vai responder que Dante talvez não devesse tirar conclusões tão precipitadas sem poder ver, sem poder enxergar. Podia esperar um pouco para fazer uma pergunta mais objetiva, né? Visto que tanto a distância quanto a penumbra impedem que ele possa discernir aquilo que ele vislumbra ao longe. Diz assim Virgílio, né? Porque tu percorres pelas trevas de longe demais, acontece que no imaginar tu erres. Tu verás bem, se tu lá chegares, quando o sentido se engana de longe. Por isso, um pouco mais apressa-te. Então, aqui é uma advertência de Virgílio, não chega nem a ser uma recriminação, mas ele diz, se você andasse um pouquinho mais rápido, nós chegaríamos lá perto mais rápido e você poderia ver, ao invés de ficar fazendo conjecturas de tão longe, de onde não se pode realmente ter uma ideia do que seja. Mas aí, novamente, para temperar essa, talvez, quase recriminação, carinhosamente me pegou pela mão e disse: antes que nós vamos mais adiante, para que o fato te pareça menos estranho, saibas que não são torres, mas gigantes, e estão no poço em torno da encosta, do umbigo para baixo, todos eles. Aqui a gente tem uma representação também da edição da Divina Comédia. É uma edição também bastante conhecida, essa coordenada pelo Francesco Sansovino, edição de Veneza, de 1564. Nós já tiramos algumas imagens, né? E aqui é bem interessante o desenho, porque a gente tem todos esses gigantes em torno do poço, que estão da cintura para cima, para fora do poço, mas eles não estão apoiados no fundo mesmo do poço, que é o gelo, em que nós vemos ali Dante e Virgílio, né? Dante abaixado, depois tem uma cena, ele está, na verdade, puxando os cabelos ali de uma alma, e nós estamos ali na antenora, uma das partes do cocito. Como quando a névoa se dissipa, o olhar pouco a pouco distingue aquilo que sela o vapor que o ar adensa, assim, furando a aura grossa e escura, mais e mais nos aproximando da orla, me fugia o erro e me crescia o medo. Veja como Dante tem essa capacidade de muito sinteticamente traduzir estados de ânimo e fatos ao mesmo tempo. Ele diz assim, neste verso, de uma simplicidade total. Me fugia o erro, me crescia o medo. Então, fugia o erro porque, chegando mais perto, ele pode ver efetivamente que são gigantes e não são torres. Então, agora ele pode ver. Então, fugia o erro. E, ao contrário do que ele estava sentindo antes, aumenta o medo, porque agora ele vê esses gigantes que têm esse aspecto pavoroso, terrível, amedrontador. Porque, como sobre a muralha redonda, monte rigioni de torres se coroa, assim à beira que o poço circunda, torreavam de meia pessoa os horríveis gigantes, que ameaça Júpiter do céu ainda quando trovoa. Então, ele diz, assim como a muralha redonda de Monte Rigioni, e aí eu coloquei uma foto ali da muralha redonda de Monte Rigioni, que é uma fortaleza que fica ali numa colina na província de Siena, na Toscana, né, próximo de Florença. Então a gente tem ali as muralhas redondas e são 14 torres, né, das quais nós podemos ver ali 2, 4, 6, 8. Então são 14 torres que se elevam a uma altura de mais ou menos 20 metros. E aí vem à mente de Dante justamente essa imagem, né? O poço redondo com uma beira elevada e esses gigantes que sobressaem
em relação ao poço, como torres, justamente. Então, a semelhança à fortaleza de Monterregione é grande. E aqui nós temos o desenho do Sandro Botticelli, daquela série de 100 desenhos que ele deveria ter concluído para ilustrar uma edição da Divina Comédia, mas das quais concluiu apenas a primeira, que é o Mapa do Inferno, né, que ele desenhou e coloriu. Os outros ficaram todos inacabados, então este é um deles. Bem, e aqui então a gente tem mais uma menção à mitologia, quando Dante diz que os horríveis gigantes que ameaça Júpiter do céu ainda quando trovou. Então Júpiter, quando trovoa, quando desencadeia os trovões, Júpiter está ainda ameaçando estes gigantes. Ainda não, Júpiter não esquece, então ainda continua ameaçando os gigantes. E eu vislumbrava já de uma face, os ombros e o peito, e do ventre grande parte, e pelos flancos abaixo, ambos os braços. Então, é interessante também a maneira como Dante constrói aqui, porque vejam que o gigante parece tão grande que Dante não consegue abrangê-lo num único olhar. Então o olhar vai passeando de cima para baixo, justamente para dar essa ideia da dimensão. Né? Primeiro ele descreve uma parte, ele olha para a face, depois para os ombros e o peito e o ventre e os flancos e os braços. Então é tão grande este gigante que ele está olhando que ele não consegue abrangê-lo num único olhar. E depois ele vai dizer ali, natureza certamente, quando deixou a arte de tais animais, fez muito bem para subtrair tais executores a Marte. Então vejam que ele considera justamente que esses gigantes existiram, mas foram extintos. Então a natureza deixou de produzi-los. E Dante provavelmente considera que esses gigantes existiram baseado na sua leitura da Bíblia, que para Dante, como eu já disse, é documento histórico e até certo ponto científico. Então, se a Bíblia diz que naquele tempo havia gigantes na Terra, para Dante havia gigantes na Terra. Então, ele acredita que eles existiram e foram extintos. E a natureza fez muito bem em extingui-los para subtrair esta força de guerra ao deus Marte, né, deus da guerra, porque eventualmente numa guerra contra os humanos seria quase impossível para os humanos vencer os gigantes. De tal maneira eles são poderosos e terríveis. Continua falando da natureza, que diz, se ela, a natureza, né, de elefantes e de baleias não se arrepende, quem olha sutilmente mais justa e mais sábia considera. Então, a natureza é absolutamente justa porque reproduz a vontade de Deus, na visão de Dante. E a natureza não se arrepende de continuar produzindo elefantes e baleias, porque elefantes e baleias são, digamos, adversários que nem são adversários à altura dos humanos, né? São adversários fáceis para os humanos. Então a natureza sabe muito bem o que faz. Eliminou os gigantes, mas não as baleias e os elefantes. Que onde argumento da mente se acrescenta ao mal-querer e à potência, nenhuma defesa pode opor-lhe a gente. Então ele diz, esses gigantes que agora, aqui no inferno, têm a sua inteligência em grande medida reduzida, assim como todos os anjos decaídos tiveram a sua inteligência reduzida, também os gigantes. E aí Dante diz, né, que onde argumento da mente, ou seja, a inteligência, se acrescentasse à potência desses gigantes e ao seu mal-querer, ou seja, a sua vontade de realizar o mal, não haveria nenhuma defesa. E isso poderia significar
o fim dos seres humanos. E aí Dante passa a descrever, então, as medidas, o corpo desmedido desse gigante. Né? Ele diz, a sua face me parecia longa e grande como a pinha de São Pedro em Roma, da qual nós vemos ali uma foto, né, que está no Vaticano, né, a pinha de São Pedro. Vocês podem ver ali como é enorme, ela tem um pouquinho mais de 4 metros de altura, né? Podemos ver ali porque tem uma moça loira ali, entre a pinha e um dos fazões. Então, dá para ver quanto é grande a pinha, né? Essa pinha de São Pedro é uma escultura em bronze do 2º século depois de Cristo, que foi achada próxima ao Panteão e ao mausoléu de Adriano, o Castel Sant'Angelo, e que provavelmente fazia parte da decoração de uma fonte ou do Castel Sant'Angelo ou do Panteão, mas depois ela foi levada para o Vaticano e se encontra lá até hoje. Então ele diz que a face do gigante era mais ou menos como a pinha de São Pedro, né? No total ali 4 metros de altura. E da sua proporção eram os outros ossos, de modo que a encosta, que era perizoma do meio para baixo, perizoma é aquela espécie de saiote dos gregos, né, que cobria da cintura para baixo. Então, a encosta, o barranco, né, a encosta era como se fosse uma cobertura dos gigantes da cintura para baixo. Então, de modo que a encosta, que era perizoma do meio para baixo, nos mostrava bem tanto acima que de chegar à cabeleira, 3 frísios mal poderiam se vangloriar. 3 frísios. Então ele diz, da cintura até chegar à cabeleira, 3 frísios mal poderiam chegar. Frísios ou frisões, né, as duas possibilidades de tradução em português, eram os habitantes da antiga Frísia, né, que eu coloquei ali, né, parte do mapa ali, que tinham a fama de serem os homens mais altos da Europa. Então, ali onde era a Grande Frísia, é mais ou menos hoje parte do norte da França, da Bélgica e da Holanda, ou seja, dos Países Baixos ali, um pedacinho da França. Ali era a antiga Frísia. E, na época de Dante, os frísios tinham a fama de ser justamente, né, os homens mais altos da Europa. Então, 3, um sobre o outro, não seriam tão suficientes, não seriam suficientes para chegar da cintura até a cabeleira deste gigante. E esse gigante agora fala. Fala, mas não diz nada. O que ele diz? Rafael Maia Mek Zabi Almi. O que significa? Absolutamente nada que se tenha compreendido até hoje. Porque este gigante que fala, nós vamos saber daqui a pouco, mas nós já sabemos porque acompanhamos a leitura do canto, este gigante é Nemrod ou Nembrot, que é primeiro rei da Babilônia e considerado o construtor da Torre de Babel. Portanto, ele está aqui com a sua linguagem babélica, a sua linguagem incompreensível. E Dante também aceita naturalmente o mito da multiplicação das línguas humanas, né? Porque Dante diz, no seu texto sobre a língua popular, a língua vulgar, chamado De Vulgare Eloquentia, ou seja, sobre a eloquência do vulgar, da língua vulgar, ele diz com toda a segurança que o episódio da torre, da construção da Torre de Babel e da punição que Deus deu aos construtores é a origem dessa multiplicidade das línguas humanas. Como os construtores da Torre de Babel precisavam se entender para continuar a construção, Deus fez com que cada um falasse uma língua. E aí eles não se entenderam mais e não puderam continuar. E aí cada um
que voltou para sua terra ou que peregrinou por outras terras, levou a sua língua de um indivíduo só, para aqueles lugares. E aí a língua se difundiu. Na Europa, teriam chegado 3 línguas. E dessas 3 línguas, que seriam o grego, o germânico e as línguas que formaram depois o francês, o provençal, o italiano, o espanhol. Então esse era um ramo, o outro era o germânico e o outro era o grego. Então Dante diz que foram esses construtores da Torre de Babel que difundiram essas línguas. Depois ele muda um pouco de ideia, né? Mas ele diz que a base de todas essas línguas, até a Torre de Babel, era o hebraico. Todos falavam o hebraico. Então, muitos estudiosos veem aqui, neste discurso incompreensível do Nimrod, palavras de raiz hebraica. Embora não seja hebraico, não signifique nada, Dante escreve assim para soar como hebraico. Um hebraico confundido, digamos. Então, Rafael Maia Mec Zari Almi começou a gritar a cruel boca, a qual não convinham mais doces salmos. E o meu guia em direção a ele: alma tola, fica com o corno e com aquele desabafa quando a ira ou outra paixão te toca. Então, alma tola, o chama Virgílio. E logo em seguida, alma confusa. Procura no pescoço e encontrarás a cinta que eu tenho amarrado, ó alma confusa, e o verás que o grande peito te orna. Então, Virgílio já indiretamente conta a Dante, afirma que este gigante é bastante tolo. Diz alma tola, alma confusa. É confusa primeiro porque a sua linguagem não é entendida por ninguém e ninguém a entende, né? O que é absolutamente adequado para o construtor da Torre de Babel. E depois disse a mim: ele mesmo se acusa. Este é Nimrod, por cujo mau plano uma língua só no mundo não se usa. Deixemo-lo aí e não falemos em vão, que para ele toda linguagem é como a sua para outros, por ninguém conhecida. Então, a linguagem dele ninguém entende e ele não entende linguagem nenhuma. Então, Virgílio diz mais ou menos como ele disse para Dante lá bem no começo do inferno, quando estávamos lá ainda entre os ignavos. Dante pergunta quem são aquelas pessoas e Virgílio vai dizer para ele: não nos ocupemos dele, mas olha e passa. Ou seja, não dê bola, não vale a pena, eles não valem a pena. E aqui ele diz algo parecido, né? Não vale a pena perder tempo aqui com Nimrod ou Nimrod, né? Porque ele não entende, nós não o entenderemos. Bem, na Bíblia ele não era exatamente um gigante, mas acabou sendo reinterpretado na Idade Média como um gigante. E aqui, só para colorir um pouco, eu coloquei esse quadro que eu gosto muito, do Peter Bruegel, o Velho, que é justamente chamado Torre de Babel. Bem, então, Virgílio diz: deixemos Nimrod ou Nimrod para lá e vamos adiante. E aí Dante diz: fizemos então mais longa viagem. Então, andam bastante ainda para chegar até o próximo gigante. Virando à esquerda, e a um tiro de balestra encontramos outro, bem mais feroz e maior. A amarrá-lo quem fosse o mestre não sei dizer, mas ele tinha atado na frente o outro e atrás o braço direito, por uma corrente que o mantinha enrolado do pescoço para baixo e na parte descoberta o rodeava com 5 voltas. Bem, então aqui nós temos na representação do Jan van der Straet, que adotou o nome italiano de Giovanni Stradano, nós temos aqui alguns dos gigantes, né? Nós temos ali
o Nemrod, ou Nembrot, amarrado ali, né, com a corrente em torno dele, exceto que na interpretação do Giovanni Stradano, ele tem aqui o braço esquerdo para trás e o direito para frente. Quando no texto Dante diz na frente o outro, ou seja, o esquerdo, e atrás o braço direito. E nós temos também o gigante Anteu, que está ali com Dante e Virgílio nas mãos. Né? É a cena que vem agora mais para o final do canto. Né? E lá nós temos enfim, a cena dos próximos condenados que estão mergulhados no gelo ali, né? Eles estão só com a cabeça para fora do gelo. Este soberbo quis experimentar sua potência contra o sumo Júpiter, disse o meu guia, pelo que tem tal mérito. Fialte é seu nome, e fez grandes provas quando os gigantes causaram medo aos deuses. Os braços que ele agitou já não o move mais. Então aqui nós temos este gigante, que Dante aqui reduz um pouco o nome, né? Ele chama de Fialte, né? E no original em grego, né, esse gigante tem o nome de Ephialtes. Então seria mais lógico ter Ephialte o nome, mas enfim, essa variação de nomes é bastante comum, né, essa oscilação. E aí Virgílio diz a Dante, né, que por ter agitado os braços contra Júpiter e os outros deuses, ele tem agora os braços acorrentados. E eu a ele: se é possível, eu gostaria que do desmedido briareu experiência tivessem os olhos meus. Bem, então Dante aqui está extremamente curioso, e eu também estaria. Por quê? Porque ele pede para ver Briareu. O que tem de especial o Briareu? Bem, na mitologia grega, Briareu é um dos hecatonquiros. O que são os hecatonquiros? Ou centímanos. São gigantes com 50 cabeças, 100 braços e 100 mãos. Justamente o nome deles, né, hecatonquiros, vem do grego hekatoncheiros, hecatoncheires, né, que é aquele com 100 mãos, né, o que tem 100 mãos, né, do heca, 100, e kyros, mãos, hecatoncheires, aquele que tem 100 mãos. Ou em latim, né, centimanus, ou centimanus, ou quentimanus. Aí a pronúncia do latim depende da pronúncia original, reconstruída, enfim, eclesiástica, né, tem variação de pronúncias. Mas, de qualquer maneira, centi, 100, manus, mãos, né? Então, os centímanos ou hecatonquiros eram os gigantes, 3 gigantes, filhos de Urano e Geia, que, segundo a mitologia, tinham justamente, como eu já disse, então, 50 cabeças, e eles cuspiam fogo pela boca e tinham 100 braços. Além de Briareu, né, eu coloquei ali também na nota, né, além de Briareu, os seus irmãos eram Coto e Die ou Dije. E eles participaram também da gigantomaquia, né, da batalha dos gigantes contra os deuses, dependendo da versão do mito, aliados aos deuses contra os gigantes, ou o contrário, aliados aos gigantes contra os deuses. Então, depende da versão do mito, eles estão de um lado ou do outro. E é por isso que Dante tem essa curiosidade de ver como são feitos, ou como é feito Briareu, né, um gigante com 100 cabeças, com 100 braços e mãos, com 50 cabeças que cospem fogo. Né? Essa é a imagem mais comum dos hecatonquiros na mitologia. Então, Dante está curiosíssimo. Mas Virgílio vai jogar um balde de água fria nessa curiosidade de Dante, porque ele vai dizer que
Briareu, infelizmente, está muito longe dali e Dante não vai poder vê-lo. Vai ver, Dante diz, Anteu, né? Mais um outro gigante. Pelo que ele respondeu, tu verás Anteu perto daqui, que fala e está solto, que nos levará ao fundo de todo o mal. Então Anteu não está acorrentado e não é tão confuso, pelo menos na linguagem, tão confuso quanto o Nemrod. Ele fala e, portanto, entende, e, portanto, pode ser o interlocutor de Virgílio, aquele que Virgílio vai convencer a depositar os dois poetas lá no fundo do inferno. Ele diz, fala e está solto, que nos levará ao fundo de todo o mal. E daí responde a pergunta de Dante, né, se ele pode ver Briareu. Aquele que tu queres ver está muito mais para lá, amarrado e feito como este, salvo que mais feroz parece no rosto. Então vejam que Virgílio diz, feito como este. Daí, naturalmente, nós podemos deduzir que ele tem basicamente a mesma imagem. Portanto, ele não tem 100 cabeças, não tem 50 cabeças, não tem 100 braços, né? Mas tem uma aparência relativamente normal, como esses gigantes, exceto pelo tamanho, né? Eles têm aparência humana, só exageradamente crescidos. E assim Virgílio diz que é Briareu também. Então, que Dante não acredite nas descrições das 50 cabeças e 100 braços. Ele é como o Anteu, exceto que mais feroz no rosto. E aí, o Fialte, ou Efialte, que está acorrentado aqui, se agita de uma maneira tão poderosa que causa uma espécie de terremoto, né? Nunca houve terremoto tão violento que sacudisse uma torre tão forte como o Fialte a se sacudir foi rápido. Daí Dante não explica por que ele se sacudiu, mas vem imediatamente depois de Virgílio ter dito que ter falado de Anteu, que fala e está solto, e ter falado de Briareu, que parece mais selvagem do que o Fialte. Então, parece que é por indignação, que ele se agita tanto que ele causa um pequeno terremoto. A única questão aí ele se ofendeu, se indignou, porque Virgílio lembrou que Anteu está solto e fala, ou porque Virgílio disse que Briareu é mais feroz do que ele. Aí a gente não sabe, mas enfim, uma dessas alternativas, ou ambas, é que faz com que ele fique tão indignado, que se agita fortemente nas correntes. E Dante confessa, então, o seu pavor, né? Então eu temi mais do que nunca a morte, e não precisaria nada mais do que o medo se eu não tivesse visto os grilhões. Então aqui, eu esqueci de pôr a legenda aqui, naturalmente essa aqui é a representação do William Blake, dos gigantes, do gigante Efialte acorrentado aqui, né? E Dante diz que então ele não precisaria muito mais do que o medo para morrer, né? Ele diz, temi mais do que nunca a morte, se ele não tivesse visto a segurança proporcionada pelos grilhões, pelas correntes. E aí eles deixam Fialte para lá e vão até Anteu. Nós procedemos mais adiante então e chegamos a Anteu, que bem 5 varas sem a cabeça saía fora da cavidade. Ó tu que no afortunado vale que fez Cipião de glória herdeiro, quando Aníbal com os seus deu as costas. Bem, aqui começa um discurso que eu vou interromper, só para comentar, e depois nós continuamos. Então começa aquela famosa estratégia retórica chamada, em latim, né, mas na teoria literária, nós continuamos a usar hoje em dia ainda, né, essa expressão, captatio benevolentiae.
que significa a captação da benevolência, literalmente, mas que nós traduzimos mais como a captação da simpatia do interlocutor, né, para que este interlocutor fique bem disposto a realizar aquilo que nós pedimos ou a responder aquilo que nós perguntamos. Então, como é que funciona isso, né? Virgílio aqui vai fazer uma espécie de elogio, né, que tem uma certa ironia aqui, mas que naturalmente Anteu, com a sua limitada inteligência, não será capaz de compreender. Então, Virgílio vai começar a elogiar aqui os feitos do gigante Anteu. Ele começa, na verdade, descrevendo o local onde vivia, né, onde habitava o gigante Anteu. Né, ele diz: no afortunado vale que fez Cipião de glória herdeiro, quando Aníbal com os seus deu as costas. Então aqui ele está se referindo à Segunda Guerra Púnica, né? Nós já falamos das 3 guerras púnicas. A Segunda Guerra Púnica foi concluída justamente com a vitória de Cipião, depois justamente por esse grande feito chamado Cipião o Africano, sobre Aníbal, né, ali no norte da África, onde hoje é a Tunísia, né, onde era Cartago, né, ali próximo de onde era Cartago, mas próximo da cidade de Zama. Então é a referência que Virgílio faz ali, né, a vitória do general romano Cipião Africano sobre o cartaginês Aníbal. Isso aconteceu no ano de 200 e... A vitória, na verdade, foi entre 201 e 202 a.C. E aí o final da guerra, 203. Então, localizado o local onde morava Anteu, norte da África, onde hoje é Tunísia, e ele diz lá: fizeste já 1000 leões como presas. Então esse é, digamos assim, a parte consistente do elogio de Virgílio, né? Anteu, segundo algumas versões do mito, se alimentava de carne de leão. Então matou mais de 1000 leões, né? Fizeste já 1000 leões como presas. E aí a parte, digamos assim, capciosa do discurso de Virgílio, que muito provavelmente Anteu, não tão esperto assim, não entende. Porque o que Virgílio vai dizer? Se tivesses estado na alta guerra dos teus irmãos, ainda parece que se creia que teriam vencido os filhos da terra. Então, Virgílio afirma, na verdade, esta impossibilidade de que Anteu participasse da gigantomaquia. Era impossível por quê? Porque Anteu nasceu depois dessa batalha. Então, primeiro, ele não poderia participar porque nasceu depois. Daí, Virgílio diz que parece, não é certeza, parece que se creia, sem indicar alguém, que se creia, um indefinido, que teriam vencido. Então, teriam, mais um condicional. Então, parece que se creia que teriam vencido os filhos da guerra. Então, quer dizer, Virgílio não dá nenhuma certeza, é só mesmo um elogio que até que a mente do gigante processe, já passou o tempo, né? Se chegar a processar. Então, talvez exista alguém que acredite que se o Anteu tivesse participado da batalha, os gigantes teriam vencido. Mas não é certeza, parece. Mas Virgílio não se compromete. Ele diz, parece que se creia, mas não que eu creio. Ele não acredita nisso. Então, essa estratégia dessa captatio benevolentiae, esse elogio, mais aparente do que factual, mas que o Anteu parece aceitar tranquilamente. E aí vem o pedido. Então, todo esse elogio primeiro, a captatio benevolentiae, para fazer um pedido. Qual é o pedido? Leva-nos para baixo e não tenhas desdém onde cocito a frieza encerra. Não nos faças ir a Tício nem a Tifo. Este pode dar aquilo que aqui se deseja. Por isso, inclina-te e não torças o nariz. Então ele diz,
Veja que, de certo modo, nós estamos te dando, te concedendo um privilégio, que você faça esse favor a este que está vivo, que pode depois retribuir o favor falando de você, lá no mundo dos vivos, que é o que conta para todas as almas que estão aqui, que querem ser lembradas. Porque, naturalmente, há todas aquelas que não querem ser lembradas, né? Nós já encontramos várias delas no nosso percurso. Mas, para estes que têm uma inteligência limitada, a promessa de fama, talvez eles não a liguem diretamente a uma fama negativa, mas a promessa de fama é um privilégio. Então é isso que Virgílio diz: não nos faças ir a Tício nem a Tifo, porque se você não quiser, os outros vão querer. Então essa é a jogada de Virgílio, né? E prometendo a Anteu que Dante vai falar dele. Efetivamente, estamos lendo sobre Anteu aqui. Ainda pode no mundo te dar fama, que ele vive, e longa vida ainda espera, se antes do tempo graça se não o chama. Então, se ele ainda é jovem, e portanto terá muitos anos de vida, se a vontade de Deus não o chamar antes, né? Então, ele ainda pode dar fama a Anteu. Assim disse o mestre, e aquele depressa as mãos estendeu e pegou o meu guia, onde Hércules sentiu já o grande aperto. Então vejam que Virgílio convence completamente Anteu, né? Tanto que ele depressa, né, sem hesitar, depois desse discurso de Virgílio, e sem dizer uma única palavra, Anteu pega os dois poetas, ou melhor, pega Virgílio, né, depois vem Dante, pega Virgílio, e aí Dante diz, onde Hércules sentiu já o grande aperto. Ele pegou o Virgílio, então, pelas costas ou pela cintura, né? E aqui a gente tem uma representação justamente de Hércules e Anteu e o grande aperto. Só que, na verdade, aqui, o grande aperto, quem dá é Hércules, né? Porque nessa batalha dos gigantes contra os deuses, a gigantomaquia, o deus Destino tinha determinado que os gigantes eram imortais enquanto eles estivessem no ambiente que os havia produzido. Então, como estes gigantes eram filhos da terra, enquanto eles estivessem em contato com a terra, nem os deuses do Olimpo poderiam matá-los. Então eles não morriam enquanto estivessem em contato com a terra. E aí a deusa Atena é que passou essa informação para Hércules, e aí Hércules, para matar alguns desses gigantes, ele os ergue, interrompendo o contato com Geia, com a mãe terra, e aí eles podem ser mortos. Então aqui a gente tem Hércules erguendo o gigante Anteu, que ele efetivamente mata, né? E mata vários outros, né? Hércules é o grande herói da gigantomaquia, né? Porque os deuses, justamente por causa dessa condição que o deus Destino havia definido, os deuses não poderiam sozinhos matar os gigantes. Nem os humanos poderiam sozinhos matar os gigantes. Era preciso ambos, deuses e humanos, para matar os gigantes. Então, essa condição é a condição de Hércules. Ele é Deus, filho de Zeus, e humano, filho de Alcmena. Então ele é Deus e humano ao mesmo tempo. Por isso ele podia matar os gigantes. E por isso os deuses chamaram, né, Zeus, enfim, os deuses chamaram Hércules para apoiá-los. Virgílio, quando se sentiu pegar, disse a mim, vem cá para que eu te pegue. Depois fez dele e de mim um só feixe. Então vejam, o Anteu, segundo diz Dante, Anteu pega Virgílio e Virgílio pega Dante nos braços. Então fazendo deles um único feixe. Como parece, olhando a Garizenda de baixo e inclinado, quando uma nuvem passa sobre ela, que ela para a frente penda,
Tal pareceu Anteu a mim, que estava atento a vê-lo se inclinar. E foi nessa hora que eu gostaria de ir por outra estrada. Então vejam, aqui Dante novamente traz a mente do leitor algo bastante comum, bastante fácil de visualizar. O que ele diz aqui? Como parece, olhando a Garizenda, bom, o que é a Garizenda? É uma torre inclinada da cidade de Bolonha, construída no início do século XII. Aqui a Garizenda é a torre mais baixa, né? E a torre, aqui que aparece na foto ao lado direito, a mais alta, é a torre degli Asinelli, também do século XII. A torre da Garizenda era mais alta, mas depois ela foi reduzida, né? No século XV ou XVI, não lembro direito, ela foi reduzida. As duas são inclinadas. A gente pode ver aqui, né, na foto, não há nenhum efeito nessa foto, é uma foto normal. Então, as duas torres são inclinadas. E o que Dante está dizendo aqui é, como parece, quando a gente olha, a gente chega ali ao pé da torre e olha para cima, e uma nuvem está passando, a gente tem a impressão não de que a nuvem está se movendo, mas de que a torre está se movendo, está se inclinando e vai cair sobre nós ou para o outro lado, enfim. Mas essa impressão provavelmente todo mundo já teve, né, olhando para um prédio, enfim, para uma estrutura muito alta, né, estando aos pés dessa estrutura, olhando para cima, quando passam as nuvens, parece que essa estrutura se move, que ela pende. Então, Dante faz referência justamente a essa situação, né, interessante, né, desse movimento relativo, né, porque a nuvem que se move, mas nós temos a impressão de que seja a estrutura. Então, ele fala da Garizenda aqui, né, que era uma torre que ele conhecia bem, da cidade de Bolonha. Torres do século XII, que ainda estão lá até hoje. Então ele diz, assim como uma torre tão alta, que parece que está se inclinando quando a gente está aos pés dela, assim ele viu o Anteu se inclinando para pegá-los. E aí ele diz, foi nessa hora que eu gostaria de ir por outra estrada, né? Mas não há outra estrada, né? Então, e aí ele se surpreende também com a delicadeza do Anteu, né? Porque ele diz, mas levemente ao fundo que devora Lúcifer com Judas nos pousou, nem tão inclinado ali se demorou, e como mastro de navio se elevou. Então, ele teme por sua vida, ele viu a ferocidade, a agressividade dos outros gigantes que se agitam, que são ameaçadores realmente, e naturalmente estava apavorado. Mas aí o gigante levemente os deposita no fundo do Cocito, no fundo do poço, né, que é o lago congelado. E ele se surpreende com essa delicadeza do gigante. E aqui nós chegamos ao final do canto, né, o canto dos gigantes, que são, como eu já disse antes, personagens que não impressionam tanto quanto muitos personagens anteriores e quanto os próximos. Por isso que eu disse que eles são personagens um pouco opacos no âmbito da comédia, no âmbito do inferno, porque eles têm essa estrutura gigantesca, essa força física, muscular, essa potência, e até inspiram medo em Dante, mas mesmo essa descrição do medo de Dante, a mim particularmente não convence muito. Não me parece realmente que Dante se empenhe muito em descrever o seu medo, o seu pavor, como ele já soube fazer em várias ocasiões anteriores. Aqui me parece que ele está muito mais observando esses gigantes e manifestando o seu medo, o seu terror
mas por uma questão, não sei, para marcar, como dizer, a impressão que ele teve, mas não sinto de verdade esse terror que algumas poucas palavras aqui descrevem. Me parece que Dante está mais ali esperando este gigante como se fosse um grande elevador que vai levá-los até lá embaixo. E então esses personagens, justamente por ser intelectualmente reduzidos, né, por serem ignorantes, parece que eles nem inspiram tanto medo. Eles são quase como bebês. Né? E Anteu aqui não diz uma palavra, aceita tranquilamente aquilo que Virgílio diz, faz o que Virgílio diz, e aí, feito isso, se levanta e volta para o seu lugar de origem. Então, esses gigantes são realmente um pouco opacos, eu diria. Não são personagens fortes, assim, que nos conquistem por qualquer motivo. Enfim, essa é uma impressão minha, né? Naturalmente, cada um tem a sua impressão, a sua interpretação, né? na leitura, e todas são válidas desde que não contrariem o que diz o texto. Isso é importante, né? Desde que seja coerente, toda interpretação é válida. Bem, e aqui nós chegamos, então, ao fim do canto. Né? Nós temos aqui as referências bibliográficas principais, como sempre. E no próximo canto, na próxima sexta-feira, aí nós teremos um pouco mais de ação efetiva. Né? O último círculo do inferno nos espera no frio congelante do Lago Cossito. Então, até sexta-feira que vem, nos vemos aqui preparados para encarar o último círculo do inferno. Espero que vocês tenham uma boa semana, boas leituras, e nós nos vemos sexta-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau.